Conversa política agora com o deputado federal Luiz Carlos Rauli. Ele é do Podemos, teoricamente um partido de centro, né? E ele votou contra a PEC da blindagem, ou como estão dizendo por aí, né? A PEC da bandidagem. Para começar, deputado, tudo bem? Obrigado pela entrevista. Tudo bem, Cláudio. Um prazer muito grande retornar depois de muito tempo aí com você. Mas vamos ao que interessa e a nossa conversa. Me diga uma coisa, a PEC da blindagem, ela foi aprovada por uma ampla maioria, em especial por votos do que a gente considera votos da direita. Também houve um grupo da esquerda que votou, né, a favor da PEC da blindagem. Por que você votou contrário? Porque eu venho de uma luta antiga, que há mais de 30 anos, que eu luto contra as prerrogativas e vantagens indevidas para o Congresso Nacional, para o Judiciário, o Executivo, para que a representação política tenha o mesmo tratamento que tem o cidadão comum. Ele não precisa de prerrogativas adicionais, além daquelas que já estão na Constituição brasileira e na legislação derivada. Então, transparência. Eu fui o primeiro autor da primeira lei de transparência de contas públicas, depois veio a lei de responsabilidade fiscal, né, a lei da ficha limpa. Eu tentei ampliar por muitas vezes a lei da ficha limpa para também enquadrar sindicatos, federações, confederações, associações, porque tudo que tem relação com a atividade pública tem que ter o máximo de transparência, o máximo de publicização, né? De acesso às informações, nada pode ficar escondido. E no caso do Congresso, quando eu cheguei na Câmara, tinha 15º salário, fomos acabando, tiramos o 15º, 14º, deixamos o 13º como, né, qualquer outra atividade. Não pagava imposto de renda, também lutei para acabar com o imposto de renda. Saiu hoje uma matéria de que o presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, Otto Alencar, do PSD, e também o próprio relator, o Alessandro Vieira, do MDB, eles dão a entender que não vai passar no Senado. Inclusive por conta até das manifestações que ocorreram no fim de semana em diversas capitais, se não me falha a memória, 18 capitais, aqui em Londrina também, em Curitiba, em vários lugares. Foi um tiro no pé? Mas é claro, foi um dos maiores erros do parlamento, quando você tem que trabalhar para fortalecer o parlamento, a transparência, a lisura, esse projeto, essa emenda constitucional, ela deu um atraso, um retrocesso de décadas, porque expôs mais uma vez ao parlamento como se fosse aqui a casa, o poder dos que precisam se limpar. A política, ela vem eu sou de uma escola de formação política democrata cristã, né, dentro da linha do Dr. Ulisses, e que vem lá de trás, né, de outros grandes políticos do mundo. Como diz a mentora do nosso movimento mundial de política de unidade, Chiara Lubich e Gino Giordano, é o amor dos amores. E os candidatos, a própria palavra vem lá da Grécia, que tem que ser candura, tem que estar limpo. O poder legislativo, o executivo, o judiciário não é para limpar nenhuma pessoa que venha suja do meio da sociedade. Porque a representação política nada mais é do que uma representação do povo. Então, quando as pessoas chegam ao Congresso, ela tem que estar limpa, ela não pode entrar suja ou querer se limpar aqui dentro ou fazer sujeira aqui dentro, porque, é claro, onde há movimentação de dinheiro e de poder, há muitas coisas, né, em jogo. Por isso que a Deputado, transparência, a lisura, a sim. democracia, a participação é muito importante. Deputado, da forma como foi aprovado essa lei na Câmara, pelo texto dela, ela realmente abre espaço, por exemplo, de organizações criminosas poderem eleger algumas pessoas e isso acabar blindando e favorecer gente que entra na Câmara apenas para fazer negócio ou cometer crimes? Olha, ao longo desses 35 anos que eu estou por aqui, eu já cacei mais de 20 deputados.
uns 10 escaparam por esperteza, né? Que acabaram criando um clima que não permitiu a sua cassação. Eu liderei o impeachment de 2 presidentes da República, né? Do Collor e da Dilma, por questões econômicas, principalmente, como se fosse num regime parlamentarista. Quebrou a economia, não merece ficar no governo. Mas Hum, a questão da corrupção, ela é uma questão, pode ter quadrilha, mas ela sempre parte de um ponto individual, né? De hum, alguém querendo fazer algum tráfico de influência, algo que não é lícito, né? Porque quando você tem poder de transferir recurso, quando você tem poder de fazer mudanças, né? E interseções dentro do Poder Executivo ou o próprio Judiciário, todos estão sujeitos individualmente, né? A serem comprometidos, né? Porque ato passivo e ativo tem, para ter corrupto tem que ter corruptor, né? Aí vice-versa. Então tem que ficar atento. O preço da democracia é a vigilância permanente. as manifestações de Tem que ontem, respeitar. te surpreenderam ou você? Porque fazia muito tempo que os partidos de esquerda não conseguiam uma mobilização desse jeito. Te surpreenderam essas mobilizações de ontem? Não, já estava claro que depois da colher de chá que o Trump deu para o Lula, né, nessa intervenção econômica, claro que, no meu ponto de vista, vou dizer, a culpa é do Lula, ele, ele não olhou para a geração de emprego da economia brasileira, ele está simplesmente expondo a sua manifestação ideológica, a sua preferência pelos BRICS e não pela unidade das Américas, né? Eu venho de um processo de mais de 30 anos tentando unificar as Américas, os 35 países, para que esse desenvolvimento que aconteceu no sudeste da Ásia, na China, em todos os países, né, da Ásia, fosse feito nas Américas, junto com a economia mais rica do mundo. Mas a culpa aí também histórica dos Estados Unidos, que nunca quis tornar os países americanos, nossas nações, parceiras econômicas deles, Hum, né? Como eles fizeram com a China, com que eles investiram lá, né? Na Coreia do Sul, no Japão, em tantos países que eles investiram trilhões de sim, dólares, né? No caso, se tivesse feito menos da metade aqui na América, das 3 Américas, a América Latina inteira já teria desenvolvido, estaria com o PIB o dobro, nós estaríamos né, bem menos, mais próximo da economia deles. Nós estamos muito atrasados, né? Então, esse é um dos motivos que eu comecei a fazer oposição ao Lula. O IOF, que eu fiquei muito pé da vida com o governo quando lançou mão do IOF, nós tínhamos acabado de dar a mais revolucionária reforma da história do Brasil, econômica hum, tributária, e vem o ministro e o governo com a história de tributar o IOF, tributar o cheque especial, o cartão de sim, crédito, né? sim, Tributar as pessoas, porque tudo que você tributa as empresas vai para o preço, sim. né? Você cravaria que só para encerrar nosso bate-papo, você cravaria que esse projeto da lei da blindagem vai ser colocado na sexta sessão? Vai para o lixo? Vai para o lixo da história, com um prejuízo muito grande para a Câmara dos Deputados, né, que trouxe uma mácula muito grande. Quando nós estamos com, se você pesquisar hoje, né, quem que está mais embaixo, né, é o parlamento, né? Isso é muito Sim, ruim. E o parlamento, que é saco de pancada, caixa de ressonância, quando as partes ofendidas de qualquer medida do país, é uma catástrofe, vai lá para o Congresso, né? Um problema setor econômico, de seca, ou de chuva, de comércio internacional, todos correm para o Congresso Nacional, né? perfeito. Raul, eu queria te agradecer muito e para você que está nos assistindo, lembrando que dos deputados com base eleitoral em Londrina, deputados federais, Luiz Carlos Raul e Lenir de Assis votaram contra a PEC da blindagem. Diego Garcia, Luísa Canziani e também Felipe Barros votaram a favor da PEC da blindagem. Raul, foi um prazer. Até a próxima. Até a próxima, Claudião. Fica com Deus. Um abraço.